Curitiba. Estava pregando em Curitiba, The Jovem Congresso. no congresso de jovens, And God has blessed. e Deus abençoou. Many years ago, Muitos anos atrás, português é muito difícil para o pastor Randy. português é muito difícil para o pastor Randy. But tonight, Mas nessa noite, you follow 40%. eu falo quase 40%. I understand more. Eu entendo mais. And so what I do when I go to a city in Brazil, Então, o que eu sempre faço quando eu vou a alguma cidade no Brasil, I go to the shopping mall eu vou ao shopping. just to look around. E somente para olhar por ali, andar por ali. Why? Por quê? I'm so blessed. Eu sou tão abençoado I got to speak Portuguese. que eu tenho que falar o português. I'm so blessed. Eu sou tão abençoado I got to entend this que eu Portuguese. tenho que entender o português. And so what I do, Então o que é que eu faço? I practice Eu pratico. as I go to the shopping. Então quando eu vou ao shopping, I was in Curitiba. eu estava em It Curitiba, was on a Wednesday afternoon. numa quarta-feira à tarde. I was walking around the mall. E eu estava andando ali dentro do shopping. I never seen this man before. Nunca vi aquele homem antes, pastor. Never seen him. Nunca vi ele antes. He walked up to me Ele andou até mim and all he said, e tudo que ele disse: Cristão. cristão. See, when you're so blessed, Veja, quando você é tão abençoado, people can see it in as your pessoas attitude. podem ver as suas atitudes. When you're Quando blessed, você é abençoado, people can see it as in the way you pessoas walk. podem ver a forma como você anda. When you're Quando blessed, você é abençoado, people can see your as pessoas reaction. podem ver as suas ações. When you're Quando blessed, você é abençoado, you lift your hands. você levanta as suas mãos. When you're blessed, Quando você é you abençoado, open your mouth. você abre a sua When you're boca. blessed, Quando você é you abençoado, speak in the Holy você Ghost. fala do Espírito Because you Santo. are Porque você é abençoado. I have an 11-year-old son, Eu tenho um filho de 11 anos de idade. and for 2 years, E por 2 anos, he played American football. ele joga futebol americano. He's a big boy. Ele é um garoto grande. Right now, he's coming to me here. Agora ele está nessa altura aqui em mim. So I can imagine when he gets 16, Então eu fico imaginando quando ele completar 16 he's anos, going to pass me. ele vai ficar mais alto que eu. In shoes, Em sapato, he wears size 40. ele calça 40. He's 11 years old. 11 anos de He's idade. going to be a big boy. Ele vai ser um garoto But grande. he was playing football this year. Mas ele estava jogando futebol nesse ano And everybody knows e todos conhecem. on the team his father's a pastor. Todos aquele time sabem que o pai dele é pastor. But my son came home one day. Mas o meu filho veio para casa um dia. Josiah said, "Pai, O Josias disse: pai, you know what they call me on the team? sabe do que eles estão me chamando lá no meu time? They call me pastor." Me chamam pastor. I said, "Why they call you Eu pastor?" falei: por que te chamam de pastor? Because I don't act like the other boys. Porque eu não ajo como os outros garotos. I'm different Eu sou in diferente the way I talk. da forma que eu falo, How I respect people. como eu respeito as pessoas. When you are blessed, Quando você é abençoado, it's not that you proud. não é que você é It's orgulhoso, not that you know everything. não é que você sabe de tudo, When you are blessed, mas quando você é you abençoado, are so confident você tem tanta that when confiança you walk in the presence que of quando God, você anda na presença de Deus, the atmosphere a changes. atmosfera muda. When you walk in Quando, the presence of God, quando você está na presença de Deus, something comes down. algo tem que descer, Something moves. algo tem que se mover, Something changes. algo tem que mudar, Something comes down. algo tem que descer, Like the glory. como a So you glória. playing football. Então ele jogando I futebol was at one of his games. e depois de um dos jogos And deles, before they play, e antes do they jogo don't call deles, him Josiah. antes deles jogar, eles não chamam ele They call Josias, him pastor. eles chamam ele pastor. Will you pray for us? Você poderia orar por And nós? he say the prayer. E ele começa a orar. It's not because his father. Não é por causa do pai It's dele, not because the sibling. não é por causa da igreja Assembleia de It's not Deus, because I preach around the não é world. porque eu prego ao redor do mundo, But the blessing mas as bênçãos that's on que me estão em mim is on my estão son. no meu filho. Just like Jacob. É assim como que funcionava com Jacó. He blessed his Ele children. abençoou os He filhos laid dele. hands on Ele them. colocou a mão sobre os filhos And he dele. blessed them. E ele abençoou Before eles. Josiah Antes de was Josias ever born, nascer, I laid eu hands colocava as on mãos my wife's stomach. no ventre da minha And I esposa. E eu prophesied the profetizava word of the Lord. palavra do Senhor. You would not be an Você alcoholic. não vai ser um You would alcoólatra. not be a Você não homosexual. vai ser But I homossexual. speak Eu falo to this baby. para esse bebê. You should preach the Você gospel. vai pregar o evangelho. You should speak in Você vai tongues. falar em You línguas. should Você vai prophesy. vai You should profetizar. worship God. Você vai adorar a You Deus. should magnify Você vai God. magnificar a And Deus. today, E hoje, he's 11 ele years tem old. 11 anos de idade. Speaking in Fala em tongues. línguas. Lifting his Levanta as mãos dele. Praise E him. adora The God ele. of Abraham. Deus de Abraão. The God of O Isaac. Deus de Isaac. The God of O Jacob. Deus de He's the Jacó. same Ele é o God. mesmo Deus. The world we living in now O mundo em que nós estamos vivendo hoje is being so unbalanced.
É um número que tá, um mundo que está tão fora de controle. Pastor asked me a question since I've been in Brazil. Pastores me fizeram pergunta desde que eu cheguei no Brasil. He said, Pastor, E ele me falou, pastor, are you glad você está contente you have a black president? que vocês têm agora um presidente negro? I said, it's a great opportunity. Eu falei, sim, é uma grande oportunidade. But Obama Mas o Obama cannot bless me. não pode me abençoar. Obama Obama cannot heal não me. pode me curar. Thank you for being there. Agradeço porque ele está lá. But I'm proud Mas eu tenho orgulho to be de Pentecostal. ser pentecostal. I'm proud Eu tenho orgulho to be in the de church. que eu estou na igreja. Obama O Obama can do great things. pode fazer grandes coisas. But Jesus Mas Jesus is é higher. muito mais alto than Obama. do que o Obama. Jesus Jesus got all tem power. todo o poder. He can raise the Ele dead. pode levantar o He que do can open morto. blinded Ele eyes. pode abrir o olho do He can cego. speak to the Ele deaf. pode falar para o And surdo. the deaf got to E o hear. surdo tem que ouvir. Obama, Obama, he can't do that. ele não pode fazer Because he's isso. the Porque ele president. é presidente. That's good. É bom. But Mas tonight, essa noite, Jesus Jesus is the president é o presidente of my soul. meu, da minha Of alma. my soul. Meu, da minha alma. My Minha soul. alma. My soul, minha alma. Tonight, Essa noite, the legacy, uma realeza the historical, histórica. the foundation A fundação was Abraham. nossa fundação era Abraão. The blessing As bênçãos of the Lord. do Senhor. You know when God came to Abraham and Você sabe quando Deus veio a Abraão e he told him prophetically, falou com ele profeticamente. I believe it's in chapter 18 or 19, Eu creio que foi no capítulo 18 ou 19. I'm going to give you a son. Eu vou te dar um filho. He was 75 years old when he spoke to him. Ele tinha 75 anos quando foi falar isso para But ele. look how God moved. Mas veja como Deus se move. 25 years later, 25 anos depois, Isaac was born. Isaac nasceu. When Isaac grew up in the house, E quando Isaac entrou naquela casa, his wife Rebecca a esposa dele, Rebeca, could not have children. não podia ter filhos. Isaac was 40 years old. Isaac was 40 years old. Isaac tinha 40 anos de idade. He went before, yes, went before 40 anos de God, idade, foi até aquela casa, went before God foi até a presença de Deus and prayed, e orou. and God blessed her to be pregnant. E Deus abençoou e ela ficou grávida. And she thought she had one child, Ela pensou que tinha um filho, but she was carrying two nations. mas ela tinha duas nações. What are you saying? O que eu estou tentando dizer? Every time Todas as vezes in the Word na palavra that God made a promise, que Deus fez uma promessa, it came to pass. aconteceu. Pastor, my first time in Brazil, my first time, Pastor, a minha primeira vez no Brasil, primeira vez, I was 40 years old eu tinha 40 anos de idade, in 2001. em 2001. If God spared my life, E se Deus cuidou da minha vida, I'll be 50 years old now in se October. Deus cuidar da minha vida, estarei completando 50 anos em outubro. And I've been preaching since I was a teenager, Tenho pregado desde que era adolescente, since I was 17. desde que eu tinha 17 anos de idade. God has been good. Deus tem sido bom. But Pastor, I remember Mas pastor, eu me lembro, from the age of 17 da idade de 17 to 19 até os 19, in North na Carolina, Carolina do Norte, in a small Assembly of God numa church, pequena igreja Assembleia de Deus. my O ministry meu ministério was cleaning the church. era limpar a igreja. Why I was cleaning the Por que church, eu estava limpando a igreja? cleaning the bathroom, Limpando o banheiro. why I was cleaning the church, Por que eu estava limpando a igreja? God was talking to me. Deus falava comigo: I'm going to take you to vou Africa. te levar para a África. You're going to Venezuela. Você vai à Venezuela. I'm going to take you to Switzerland, Vou te levar à Suíça, London, England, Londres, na Inglaterra, Paris. Paris. For me, at 17 years old, Então, para mim, com 17 anos de I idade, thought God was crazy. eu achava que Deus estava louco. How can a black American Como é que pode um negro americano travel around the world viajar ao redor do mundo with no money, sem dinheiro, living in an alcoholic family, vivendo numa família de and the alcoólatras family is struggling? e a família passando por But you got dificuldades? to understand Revelation. Mas você tem que entender uma revelação. When God speaks, Quando Deus fala, He think about the Ele future pensa sobre o futuro. when you living in the E quando você past. ainda vive lá no Because He passado, knows everything. mas Ele conhece todas as So, coisas. cleaning the church, Então, limpando a igreja, God was telling me, Deus estava me dizendo: you're going to travel. você vai viajar, You're going to speak languages. você vai falar línguas, You're going to understand culture. você vai conhecer culturas. God, tell somebody else. Deus, fale isso para outro. I'm not qualified. Eu não estou But
qualificado. I cannot do Eu it. não consigo fazer I don't have isso. a degree. Eu não tenho graduações. I don't know nobody. Eu não conheço ninguém In Africa, na África, in Brazil, no Brasil, in Europe, na Europa, in Switzerland, na in Suíça, Spain, na Espanha, in Italy, na Itália, in Venezuela. na Venezuela. I don't know nobody. Deus, eu não conheço ninguém. But God sees the Mas future Deus vê o futuro. while you living in the Enquanto past. você ainda vive no passado.